Há pouco nós tivemos um problema em que a imperícia da pessoa que estava resolvendo o problema gerou uma complicação, né? Aquele problema do número de 3 dígitos distintos, né? Se o imperito, né, começou pelo algarismo das dezenas, das unidades e não pelo das centenas, o problema tornou-se difícil. Mas algumas vezes o problema é difícil não por imperícia do executor, e sim porque ele é difícil mesmo. É o caso, por exemplo, deste problema aqui. Quantos são os naturais pares de 3 dígitos distintos toma a atitude correta diante do problema. Imagina-me como a pessoa que vai escrever um número de 3 dígitos, número par de 3 dígitos distintos, divido, escolher o número, escolher os 3 dígitos, e agora eu vou procurar dessas 3 etapas qual a mais complicada para começar por ela, né? Qual a mais restrita. Qual é a etapa mais restrita aí? É o algarismo das unidades. Se o número tem que ser par, aqui só pode botar 0, 2, 4, 6 ou 8. Logo, há 5 modos de realizar esta etapa de preenchimento da última casa do número. Agora eu vou para que operação? Agora eu vou para onde? Centenas, né? De quantos modos eu posso preencher essa casa? Depende. Se eu tiver posto na última casa, por exemplo, um cara feito 8, eu na primeira casa eu não vou poder botar nem o 8 e nem o 0, né? Então eu vou ter 2 algarismos vetados. Vou ter 8 possibilidades. Se eu tiver colocado 0 na última casa, aí, para a primeira casa, só o 0 estará vetado. E haverá quantas posições de preencher a primeira casa? Quantos modos de preencher a primeira casa? 9. De modo que, dependendo do que eu fiz na última casa, haverá 8 ou 9. Veja, eu falo haverá, não falo haveria. Haverá 8 ou 9 modos de preencher a primeira casa. Esse tipo de dificuldade, se não tivesse começado pela centena. Se eu tivesse começado pelas das centenas, o que aconteceria se eu tivesse começado pelas das centenas? Vamos ver. Na primeira casa, 9. Que aqui não pode entrar o 0. Agora eu vou para onde? Bom, eu quero dizer que essa sugestão do Paulo César de discutir esse caso, confesso que me horroriza, assim, né? Quer dizer, eu jamais, isso é uma violação, assim, que eu considero a boa técnica, né? Claro que é só um exemplo para a gente ver que complicações podem surgir, né? Mas eu confesso que
Agora iríamos para que casa? Hã? Das unidades. Bom, e agora? De quantos modos eu posso preencher isso aqui? Se eu tiver gasto um par aqui, eu só vou ter 4 possibilidades de colocar um par aqui. Se eu tiver colocado um ímpar aqui, aí haverá 5 possibilidades de colocar um par ali no final, certo? Morgado, um comentário foi que isso foi para reforçar o que você disse. Quer dizer, a ordem... Não, mostrar que a ordem diferente aí não ia resolver o problema. As pessoas não pensar, não, mas é porque ele começou lá, isso nem sempre funciona. Não, o problema é inerentemente difícil mesmo. Não, foi um exemplo, mas eu espero que não tenha passado pela cabeça de nenhum de vocês a ideia de não começar pela última casa, certo? Porque a boa técnica recomenda veementemente que você comece pela casa mais restrita. E a casa mais restrita é a última. Não tentem fazer atalhos na boa técnica. Isso aí não dá bom resultado. Certo? Esse tipo de dificuldade é muito comum nesses problemas de contagem. Você está seguindo a boa técnica direitinho, né? E aí você chega numa etapa de quantos modos ela pode ser cumprida, a resposta depende. Depende do que foi feito antes. Como vencer esse tipo de dificuldade? Para isso há 2 métodos. Todos sabem a diferença entre método e truque? Um truque é uma boa ideia que funciona para resolver um problema. E um método é uma boa ideia que funciona para resolver muitos problemas, certo? É claro que a obrigação do professor é ensinar os métodos, certo? Não há muito valor em ficar ensinando truque. Por 2 motivos. Primeiro, porque de truque em truque, o aluno não aprende, né, a enfrentar uma situação nova, certo? De exemplo em exemplo, né, de travessia de rua, o cara pode até, né, treinando bastante, atravessar Rio Branco com a Presidente Vargas. Mas se ele não tiver um método de atravessar a rua, ele vai acabar atropelado na Rua Larga com Camerino, né, na Marechal Floriano com Camerino, certo? Ficar ensinando truque não adianta. E segundo, embora truques algumas vezes sejam elegantes, sejam intrinsecamente bonitos, não? Há truques que são lindos. Uma pessoa só consegue apreciar a beleza de um truque se ela conhece os métodos, não? Senão, de truque em truque, o que fica é uma desconexão total, né, de fatos isolados na cabeça do cara, né? Cada neurônio é preenchido com alguma coisa, mas não consegue se conectar aos outros, não consegue ligar, não. Há 2 métodos para resolver esse tipo de coisa. O meu preferido é o seguinte: diante de uma situação dessa, você abandona e começa de novo. Primeiro você localiza por que sua solução não deu certo. Por que eu não consegui responder de quantos modos eu posso preencher a primeira casa? Porque eu não sabia se eu já havia gasto 0 ou não. Então eu paro e começo o problema de novo, agora contando separadamente. Contando separadamente os casos em que o 0 já foi usado e os casos em que o 0 não foi usado. Ou seja, eu vou dividir o problema em 2 casos.
quando eu coloco zero aqui, quando eu coloco aqui algo diferente de zero. Assim eu transformo um problema complicado em dois problemas simples. Vamos lá, colocando zero aqui. Um modo de preencher essa casa, né? Com zero. Agora, para que casa eu vou? Primeira. De quantos modos eu posso preencher a primeira casa? 9, né? Só o zero não pode ser usado. E agora, eu vou para a casa do meio. 8. Há 72 números pares de 3 dígitos distintos terminados em zero. Agora eu vou contar os que terminam em diferente de zero. Lembre-se que o número é par, hein? 4. Aqui eu não posso usar nem o zero, nem o cara que foi usado na última casa. E aqui eu não posso usar nem o da última casa, nem o da primeira. (72 números terminados em zero, 256 que terminam em diferente de zero.